Olá, amante do vinho. Bem-vindo ao Amado Vinho, eu sou o Arthur e no vídeo de hoje vamos comentar um pouco sobre blend, ou assemblage, ou corte. O que são esses termos no mundo do vinho? Mas antes, confere se está inscrito aqui no canal para ficar por dentro dos vídeos novos que eu vou postar por aqui e considere deixar o joinha se esse conteúdo está sendo relevante para você. Basicamente, esses três termos significam a mesma coisa, só que em línguas diferentes, francês, inglês e português, né? Seria o corte, ou blend, ou assemblage, que significa basicamente que você tem mais de um tipo de uva dentro do vinho. Vocês devem conhecer, por exemplo, Malbec, Cabernet Sauvignon, Syrah. São vinhos que, quando você vê esse nome escrito ali no rótulo, você sabe que está querendo dizer que o vinho é feito daquela uva. Porém, se você tem, por exemplo, Red Blend, que seria um blend vermelho, né? Quer dizer que você está misturando mais de um tipo de uva, nesse caso de uvas tintas, uvas vermelhas, para fazer aquele vinho. Então, às vezes você vai ter uma proporção de 50-50, se são duas uvas. Se são três, você pode ter 33, 33, 33 ou 20, 20, 60. Mas por que fazer isso? Por que misturar? Se existe vinho com uma uva só e ele é bom, será que misturar funciona? Basicamente, o objetivo é conseguir uma complexidade maior. Às vezes você tem uma uva que tem uma cor muito bonita, porém ela não é tão forte aromaticamente. E você tem uma outra uva que ela tem um aroma muito bom, mas a cor dela não te agrada. Isso que eu estou falando é basicamente a ideia do enólogo. Ele está formando um vinho, então você pega o cheiro de uma uva, o cheiro proveniente, o mais forte de uma uva, a cor de outra, a doçura de outra. Então você faz esse corte, você faz essas proporções dessas misturas da uva para conseguir um vinho que você acredita que seja o ideal para você. Ou às vezes você tem uma safra, um ano, que foi muito bom e o outro nem tanto. Ou um ano muito bom de uma uva Malbec e um ano muito bom de uma uva Merlot. Só que, vamos dizer assim, deu uma diferença de 2 anos ou de um ano. Então você resolve juntar de anos diferentes, safras de anos diferentes, até mesmo da mesma uva, para que você consiga uma característica mais interessante para o seu vinho. Isso acontece com vinho tinto, com vinho branco, com vinho rosé, até mesmo com champanhes e espumantes de forma geral. Você consegue fazer esse tipo de corte, esse tipo de união, para trazer complexidade para sua bebida. E o oposto de um vinho blend, de um vinho feito com corte, é justamente o que a gente chama de varietal, que é quando um vinho é feito com um único tipo de uva. Porém, o que acontece é que, dependendo da legislação de cada país, um vinho não precisa ser 100% de determinada uva para ser um varietal. Por exemplo, Brasil, Chile e Nova Zelândia pedem que seja pelo menos 75% de uma única uva para ser chamado varietal. Então, se eu tenho 75% de uma Sauvignon Blanc, os outros 25% podem ser de outra uva e ainda assim eu posso dizer que é um vinho varietal. Enquanto na Alemanha e na África do Sul, por exemplo, essa porcentagem tem que ser 85% ao menos da determinada uva para que o vinho seja chamado varietal. Só que isso muda de legislação para legislação de cada país, ou você tem que obedecer uma certa porcentagem de cada uva que deve ser utilizada, ou você tem que usar 100% dessa uva. Então você tem que conhecer aquele vinho ou aquele país para saber exatamente se é 100% daquela uva ou qual a porcentagem dela naquele vinho. Porém, não significa que um vinho varietal ou um vinho blend, uma mistura, seja melhor ou pior. Até porque existem inúmeras coisas que você pode levar em consideração, e inclusive o mais importante, que é o seu gosto. Se você prefere um vinho mais complexo, que tem uma mistura de várias uvas, ou se você conhece aquele vinho específico que é um blend e você gosta muito, vai nele. Mas não deixe de experimentar às vezes um varietal, porque principalmente se você está estudando a respeito do vinho, você pega um vinho que seja 70, 80 ou até 100% de uma única uva, você vai conseguir, vamos dizer assim, ir bem na fonte, entender exatamente o que aquela uva representa. Você vai tomar um Malbec, você vai ver aquela cor mais escura, aquele cheiro mais frutado, ou até mesmo você pega um Malbec argentino e um Malbec francês. Você vai ver que vai ser a mesma uva e ainda assim vai ser diferente por causa das regiões, da maneira de cultivar, por causa do tempo de maturação das duas áreas. Então é a mesma uva e você compara os lugares mais diferentes. O que é mais difícil de você fazer com um blend. O blend ele sempre vai ser muito diferente de um lugar para o outro, por mais que tentem ter as mesmas proporções, o que já é bem difícil de acontecer. Então vai muito do teu gosto, vai muito de você se descobrir no mundo do vinho. Não existe melhor ou pior, vai muito de o que você quer harmonizar, do que você quer encontrar naquela garrafa. E como eu sempre digo aqui, você tem que ter litragem, você tem que beber, você tem que experimentar e descobrir o seu gosto. Esse vídeo foi bem curtinho, só para explicar esses termos para vocês.
Se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários ou algum outro pedido de vídeo. Não deixe de curtir o vídeo se gostou do conteúdo e se inscrever para ficar por dentro do que vem mais por aí. Obrigado e tchau, tchau.